Todos a bordo, estamos prontos para partir. Está no ar mais um episódio do NCL Pod, o podcast que vai te levar para navegar pelos mares do mundo e te tornar um expert em cruzeiros marítimos. Eu sou Estela Farina, é uma alegria estar aqui com vocês novamente e assistam a gente no Spotify e no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos. E hoje a gente tem uma presença muito especial, mas antes de apresentar a nossa convidada especial, eu dou as boas-vindas também para André Mercante. Olá, pessoal. Muito feliz de estar aqui no nosso mais um episódio aqui do nosso pod, do nosso NCL Podcast, tá? Como a Estela mencionou, nós estamos aqui para trazer informação, para trazer novidades e, por que não, trazer experiência para você, agente de viagem. E quem que a gente vai estar aqui hoje, que eu estou super excitado para conversar com ela. Quem é a Estela? Olha, esse destino se tornou um dos favoritos do André. Vamos lá, eu vou dar a ficha técnica dela. Antes de falar o nome, ela é fotógrafa, palestrante e velejadora. Realiza expedições para registrar a natureza pelas regiões mais remotas do planeta. Ela e seu marido, renomado navegador Amir Klink, tem a Antártica como destino frequente. E ela mesma já esteve lá 18 vezes. Uau. Ela tem 5 livros publicados, 3 deles de fotografia, o Antártica, a Última Fronteira, Olhar Nômade e Contravento. E tem mais 2, um infantil e um infanto-juvenil. Ela já esteve presente em vários eventos nossos, então a gente já virou fã dela. E eu quero contar para vocês de como surgiu a ideia de trazer a Marina Klink para estar aqui conosco, né? Antártica, que é um destino novo este ano para a Norwegian, sempre é identificado como um destino, como desejo dos homens e não das mulheres. Então a Marina traz esse olhar feminino, ela traz a experiência que teve entre essas diversas aí viagens e está sendo um sucesso. Então é um prazer mesmo te receber aqui também no podcast. Marina, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, Estela, André, é um prazer estar aqui com vocês, mais ainda poder compartilhar um pouquinho da experiência que eu tenho com relação à Antártica e outros destinos, e eu espero poder colaborar com os agentes de viagem. Isso mesmo, esse é um podcast para o agente de viagem. A gente tem alguns eixos, a gente compartilha aqui experiências, a gente compartilha ganchos de venda, enfim, eu tenho certeza que vai trazer um ferramental importante para esse agente de viagem. Eu vou começar com uma pergunta muito direta, Marina. Afinal de contas, existe um perfil ideal para o viajante para a Antártica? Não, absolutamente não. Qualquer pessoa, acredito que a partir de 1 ano possa ir para a Antártica. Existe muito mito e preconceito com relação ao que encontrar. Existe uma fama, talvez, muito errada de que quando a gente vai para a Antártica a gente passa frio. Eu devo dizer que nos dias de hoje só passa frio quem quer. Se você sai de casa e não está preparado para a chuva, você vai se molhar. Então, a Antártica é um lugar como qualquer outro da Terra, e você, quando sai daqui, já vai preparado para o que você vai encontrar. Então, você sabe, vou para a Antártica, logo, levar uma segunda pele, levar um fleece e um casaco de mau tempo. Já é suficiente. Uma luva, um gorro, uma meia melhor, bota, às vezes essa calça que motoboy usa em São Paulo. Tá perfeita. Impermeável, né? Bem-vindo à Antártica. É isso. Existe essa fantasia de que a Antártica é um lugar de muito frio, que você vai se congelar. Não é verdade, porque se você está indo num navio, o navio não vai deixar você passar frio. Existe uma célula de proteção que é o navio. Dentro dessa célula existe a cabine onde você vai poder dormir, você vai poder tomar banho quente. Quando você chega no restaurante, o jantar está servido, você tem escolhas de bebidas, você pode escolher o cardápio. Então você vai fazer um cruzeiro como um cruzeiro para qualquer outro lugar. O que muda? A paisagem, que aí é indescritível. A paisagem antártica é muito diferente
das paisagens que você tem, por exemplo, nas viagens de cruzeiro para o Caribe, que tudo é verde, tem os coqueiros, aquele mar azul. Eu diria que a Antártica é diferente. Azul é o céu, ao invés da areia você tem a neve, e em função do sol que você encontrar aquele instante, porque o sol, a luz do sol muda o tempo inteiro, quase um caleidoscópio. Então, em qualquer momento que você for na janela da cabine ou chegar num terraço, você vai ver uma cor diferente na paisagem. Por isso, o encantamento de uma viagem antártica é você ficar o tempo inteiro conectado com o lado de fora. Então, as atrações que você muitas vezes tem no navio são atrações que eu chamaria de quase um plano B, porque o plano A é você observar a natureza. Então você tem, desde a hora que acorda, o navio está em movimento, o vizinho que muda, né? É como você olhar para fora da janela da tua casa e você vê as coisas mudando. Então, uma viagem como essa não é uma viagem estacionada, né? É uma viagem de passagem. Então, cada ilha que passa, se você não vê, você perdeu. Porque a chance de você voltar lá, a gente sabe que é difícil, porque não é uma viagem barata. Então eu diria, uma viagem antártica, você precisa estar atento, porque tudo passa e você depois vai ficar arrependido de não ter observado uma coisa que o teu vizinho viu. Você quer uma situação pior do que você tá tomando café ou almoçando e alguém comenta assim, você viu aquela baleia? Que baleia? Aquela! Você não viu? Todo mundo viu. Nossa, é desesperador. É verdade. Então, é uma viagem que convida você a observar o lado de fora. E por isso que dá pra ir 18 vezes, né, Não, Marina? dá pra muito ir mais, infinitas vezes. São experiências. Mas, o que acontece? Se você tiver um gorro, se você tiver uma proteção de pescoço, de lã, o cachecol, seja o que for, se tiver um par de luvas, dificilmente você vai se sentir desconfortável de ficar do lado de fora, porque esses materiais oferecem muito conforto. E aí aquela sensação de você estar ali vivendo esse momento gelado, vendo uma natureza tão espetacular, né, como uma natureza polar, e voltar para dentro do navio, tomar um chocolate quente, é gratificante. Que delícia. É um reconforto. Mas você sabe, por isso a gente também recomenda uma viagem numa cabine com varanda, né? Porque você tem a possibilidade da sua cabine confortável, você ainda sair e sentir esse ar no rosto, esse visual sem lente, sem nada, né? Existe essa questão das cabines internas, que normalmente são as mais econômicas. E por isso, se a pessoa está reservando uma cabine interna, é importante ver o navio que ela está escolhendo, porque tem que ter uma área comum interessante, tem que ter uma área comum confortável. Perfeito. E que ofereça pelo menos alguma condição dela ficar ali maior parte do tempo, porque as cabines internas, grande parte delas não tem janela, e por isso você paga menos, mas tem que lembrar que você está fazendo a mesma viagem que as pessoas que pagaram mais por uma cabine maior. Agora, não tenha dúvida de que entrar num navio, ter uma cabine, você poder estar na tua cama, olhando para fora, vendo a paisagem sem ter que levantar, né? É um plus, assim. Não, muito bacana, Marina. E eu tenho uma pergunta. Já que você está falando em temperatura, em gorro, em luvas, é claro, esses cruzeiros fantásticos são feitos no verão do hemisfério sul, claro, né? Que é a temporada navegável, sim, né? Sim. Até a Antártida. Você tem uma média, não precisa, claro, mas uma média de variação de temperatura, por exemplo? Claro. Só para dar uma ideia para o Claro, é importante. É importante que o agente de viagem conheça essa situação. A Antártica é um lugar possível no verão do hemisfério sul, porque você tem temperaturas entre menos 2 a 8 positivos. Dificilmente eu peguei na Antártica uma vez menos 5, mas foi assim uma vez, e não é comum ter uma temperatura baixa assim durante o verão. Ao contrário, e acrescentando a informação,
você tem luz ao longo de praticamente 24 horas. Então, não só a temperatura, a gente tem que considerar a luz. Você tem incidência da luz do sol durante praticamente 20 horas por dia. Já se por acaso houvesse a possibilidade de se ir para a Antártica no inverno, você não teria luz nem 1 hora por dia e você não conseguiria chegar no continente porque o gelo não permite e a temperatura vai a menos 40. Claro. Então, naturalmente, que o agente de viagem não vai vender para o seu cliente uma viagem no inverno. E nem vai ter navio lá, né, Marina? E uma vez a gente quis ir no inverno, olha que impossível. Tentei descobrir como chegar e descobri que não é possível chegar. Porque nem de diferentes meios, nem pagando, a gente queria muito ir no inverno, mas não é possível porque ali durante o inverno as estações de pesquisa, algumas fecham, outras poucas têm algum contingente que eles deixam uma base para ter o funcionamento, alguns pesquisadores, outros são experiências de militares que estão naquela temporada, mas não existe turismo na Antártica durante o inverno e não tem como chegar. O helicóptero não pousa porque não tem autonomia para chegar lá, não tem a segurança para chegar lá. O avião não pousa também porque o campo está fechado, o campo de gelo. Então, e os navios convencionais não viajam e veleiros particulares também não vão. Não tem como ir para a Antártica no inverno. Então fica aquela base, algumas pessoas, né, ficam ali naquelas bases. Você tem também no lado contrário da Antártica, naquela base francesa, você também tem um pequeno contingente que passa o inverno, mas é bem complicado. O inverno é absolutamente complexo para se remanescer lá ao longo de toda a temporada até o verão seguinte. Sim. E é uma coisa de cientista, né? Não é para claro. Não existe turismo. Não, mas bacana. Mas como eu falei, a nossa temporada é só no verão. Não, eu estendi demais. Não, ótima informação, maravilhosa. Mas você vai encontrar, então, essa viagem em janeiro e fevereiro. Isso, que é o verão, né? E lembrando que o nosso navio completamente climatizado. Então, a bordo do navio, você tem o navio todo aquecidinho para você. A Marina tá falando aí desse gorro e dessas luvas, é quando você vai no Convés observar as geleiras, observar as baleias, né, gente, Marina? E os pinguins, dentro do navio você usa a roupa que você usa em São Paulo. Exato. Qualquer dia de São Paulo. Isso é muito bacana você frisar, porque é comum, é pergunta comum. Afinal, que roupa eu levo? Que roupa leva? Eu diria, eu levo pra Antártica a mesma roupa que eu vou caminhar no Parque Ibirapuera, por exemplo. Olha só. Agora, cada vez que eu vou sair no Convés para observar a natureza ou fotografar sem o vidro, aí eu coloco uma outra segunda pele, eu coloco um fleece mais pesado, coloco que fosse uma capa de chuva pesada, o gorro, o cachecol e a luva. Naturalmente que eu fico de tênis o tempo inteiro num navio, que eu acho mais fácil para subir escada, entrar e sair. Isso. E nos desembarques é importante que a gente tenha esse traje todo impermeável e uma bota, pode ser a bota que eu uso é essas botas que vendedor de peixe usa na feira, sabe? De borracha tipo normal, tipo 7 léguas, é essa. Não tem frescura nenhuma, é essa que eu uso, põe uma meia boa e pronto. Dress code super confortável e quentinho, né? O dress code é do Parque Ibirapuera no dia de inverno com chuva. Maravilha. Marina, e do ponto de vista natural, assim, de natureza, de observar mesmo a beleza mesmo natural, né? De natureza, o que você pode encontrar, porque são surpresas, né? São observações surpresas. Você pode ver uma baleia, você pode ver um pinguim, você pode ver um albatroz de envergadura de asa de 3 metros. Como é que é isso? Como é que é a sua visão natural desse destino? A observação da natureza começa no momento do embarque no navio. A gente já começa a ficar atento do lado de fora porque existe todo um ecossistema no porto de saída, que normalmente não é onde a gente vive, então isso já é um atrativo, né? E conforme o navio vai se deslocando, a gente vai vendo
a vida passar, né? São espécies diferentes, são aves diferentes, às vezes você consegue observar alguns mamíferos acompanhando o barco, às vezes tem lugar que tem umas focas de pelo, que já vão seguindo a gente, esse movimento do barco já vai atiçando um pouco os cardumes, já vão vindo aves marinhas que começam a seguir, começam a ir pescando na popa, e essas aves, o que é mais bonito é que elas vão modificando a espécie ao longo do caminho. O que você encontra, por exemplo, de pequenas gaivotas, né, num porto na América do Sul, conforme o barco vai se deslocando, essas aves elas vão mudando as espécies. Você não vê mais os pequenos albatrozes, as pequenas gaivotas, você começa a ver albatrozes maiores, você começa a ver fumares, chegando já no cabo, você começa a ver os quepetréus, aí você começa a ver petréus, você começa a ver albatrozes diferentes, albatroz de sobrancelha, e aí você começa a muitas vezes ao longo do... Não sabia que tinha albatroz de sobrancelha. Tem. Vou pesquisar isso. Ele tem a sobrancelhazinha negra, assim. Olha que bacana. E você, quando vai chegando nesse encontro dos oceanos, né, Pacífico e Atlântico, que é o tanto encantamento que tem essa fama, o Drake. E eu diria que o Drake, as pessoas têm medo, mas sinceramente, eu passei pelo Drake 36 vezes. E vou dizer que uma delas, durante 1 hora, o navio chacoalhou. Então, e era um navio pequeno, era um navio de né? 100 passageiros. Entendi. Mas eu não tinha estabilizador, não tinha nada. Sim. E o que eu diria é que existe muito mito com relação ao Drake. Mais um mito derrubado. Vamos derrubar, né? Agora esse mito. E olha, eu fico até buscando que tomara que um dia eu veja que tal que é essa história do Drake, porque eu nunca vi essa... até uma brincadeira que fala, vamos esperar o Drake. Pra mim, o Drake sempre foi meio lago, assim. Talvez eu tenha tido sorte, eu seja pé quente. Talvez eu seja pé quente. Então, vocês podem me convidar pra ir sempre. Porque... Você pode dizer até que é uma mentira essa passagem de Drake, né? Eu não sei pelos outros, eu vou falar por mim. Mas a experiência. Eu acho que o Drake tem uma fama de ser um lugar ruim. Não sei nem por que ele tem tanta fama. Tem fama de ter mau tempo, né? Tem a fama que, eu acredito que o agente de viagem vai encontrar algumas restrições, né, na hora de vender. Uma vai ser o frio da Antártica, que eu já estou desmistificando. Se levar a roupa certa, que não é nada especial, posso até deixar uma lista para vocês, para nunca terem problema com roupa. O segundo mito é o Drake. Eu tenho medo do Drake. Gente, tudo bem, respeito. O Drake é um lugar que não tem como não ir pra Antártica sem passar por lá. Pessoal, o Drake não é um monstro, tá? Não, o Drake gente, é uma passagem. É uma passagem, é uma pedágio. Às vezes você paga um pouco mais caro. Isso, a passagem por exemplo, de Ushuaia até a Península Antártica. É o que divide, né, os continentes. Exatamente. Então, o que acontece entre a América do Sul e a Antártica, você tem o encontro do Oceano Pacífico e o Oceano Atlântico. É lógico que esse encontro é turbulento, mas existe esse mito que o Drake é um perigo. E eu dizer, se tem perigo, a gente está sempre atento, mas eu nunca tive problema nenhum nesse. E não conheço pessoalmente alguém que tenha falado realmente o Drake estava um problema. E olha que eu conheço gente que vai pra lá. Com certeza. Mas eu nunca recebi o feedback, olha, dessa vez estava. Porque eu acho que a gente tem que ir tranquilo, porque a chance de encontrar um mau tempo é muito pequena. Ô Marina, vamos falar de encontro mais legal? Como é encontrar baleia? Encontrar baleia é o ponto alto. E vou dizer que se você está jantando e alguém fala no alto-falante, tem uma baleia do lado de fora, eu te garanto que você vai largar teu prato, pode ser até no sorvete, você vai largar. O ponto alto dessa viagem são as baleias. Existem vários highlights, né? Eu acho que existem as focas, que são de espécies diferentes, existem as aves, que são de espécies diferentes, existem os gelos, né, que nem eu falo um iceberg, mas o iceberg tem que ter um porte grande. Existem pedaços de gelo que são maravilhosos. Existe a luz do sol, que é um encanto. Existem as orcas, que fazem muito sucesso, e existem as baleias, que sem dúvida é o ponto mais alto da viagem.
A viagem, a chance de ver baleia na Antártica não é pequena, principalmente na temporada a partir de janeiro. Eu diria que você consegue ter mais vida a partir de janeiro. Você pode existe turismo na Antártica a partir do final de outubro, mas ainda é muito cedo na temporada, né? Eu acho que novembro melhora, dezembro começa a ficar alta temporada. Por que alta temporada? Porque é a melhor época para si. Você tem mais incidência de pinguins, por exemplo. Já fui à Antártica, praticamente eu não vi pinguim porque eu fui muito cedo na temporada. E o final da temporada, que é no final do verão, você encontra menos gelo e muitas vezes encontra menos animais, porque o período deles de acasalamento e de cumprir a obrigação deles com os filhotes pequenos também já está se encerrando. Então, eu diria que a melhor época para si seria entre janeiro e fevereiro. Perfeito. Eu diria que é a melhor época para se ir em qualquer situação, de qualquer meio. E diria que a baleia é o grande atrativo, porque diferente de uma viagem para um parque, eles estão livres, e animal em liberdade, você não escolhe o momento que ele vai aparecer. Você nunca sabe quando ele vai aparecer. Então é aquela coisa de estar com o coração aberto para ver seja a hora que for. Sim. Então a gente, quantas vezes eu já dormi meio de roupa, porque vai que alguém fala, né? Eu já sempre aviso a equipe que se verem um animal para me acordar a qualquer hora que for. Então meu telefone toca e eu tô sempre disponível para ir do lado de fora, né? Porque é a oportunidade dos encontros. Como a Antártica tem essa incidência de luz, você consegue ver quase que o tempo inteiro, né? Quase 24 horas no verão, no alto verão. Mas é como um safari, né? Você então, vai... se você tá pronto para ver seja o que for, você tem que estar pronto a qualquer momento, porque a natureza vai se mostrar para você. Exato. Agora, se você ficar na tua cabine lendo, naturalmente você não vai achar muita graça na Antártica. Então, eu tô sempre pronta para olhar. Mas a baleia é um animal que nos transforma de uma maneira que faz com que a gente entenda a grandiosidade da natureza e a fragilidade ao mesmo tempo. Ter um contato visual com uma baleia faz a gente repensar a nossa vida, faz a gente repensar nossos hábitos nas grandes cidades. Então é uma experiência que a gente traz para o nosso dia a dia. E o meu privilégio foi ter um dia num bote, ter tido contato físico com uma baleia, que efetivamente me transformou para sempre. Eu acho que esse movimento de você poder tocar um animal que você não foi atrás, mas ele veio atrás de você, realmente me moveu para repensar o meio ambiente, repensar os meus valores como profissional de eventos e fazer com que eu abrisse mão do meu trabalho e passasse a me dedicar à natureza e procurar incentivar as pessoas a viajarem mais. Porque a vida é bem curtinha e a gente tem que aproveitar essas pequenas oportunidades. E o viajar não é só a Antártica, mas o olhar do turista experiente faz com que a gente enxergue a beleza até no nosso dia a dia, quando a gente volta para casa. Perfeito, sem dúvida nenhuma. Marina, a gente pode ficar aqui horas e horas te ouvindo. Toda vez que eu te ouço, eu tenho mais vontade de ir para a Antártica. Mas, infelizmente, é um podcast. A gente tem uma proposta de fazê-lo com um tempo um pouquinho mais limitado. Mas eu vou contar para os agentes de viagem que em 2023 vai ter muita oportunidade de ouvir a Marina. Porque a gente vai ter alguns eventos aí organizados para que ela conte aí sem limite de tempo. Que ótimo. Toda a sua experiência, que é muito encantadora. Obrigada, viu, Stella e André. E eu gostaria de falar, assim, abrir um canal mesmo com os agentes de viagem para que eles enviassem as dúvidas, que enviassem um pouquinho dessas questões que vão aparecendo na hora de comercializar uma viagem como essa, que é importante que a gente entenda quais são as dúvidas do público, porque para mim, como eu não tenho dúvida mais, né, tão simples essa viagem, que eu gostaria de entender quais são as dificuldades que eles estão encontrando na hora que eles vão fechar com o cliente, né? As inseguranças, porque muitas vezes a gente ouve
que os maridos querem viajar e as esposas não querem. Eu não entendo por quê. Marido, eu não sei da onde veio essa história de que homem gosta de plantar Ártica e mulher não. Eu sou apaixonada. Mas a gente está mudando isso, viu, Marina? Por que você acha que homem vai e mulher não quer? Eu particularmente não posso responder porque eu tenho vontade de ir para a Antártica, mas eu acho que está ligado talvez um pouco a uma coisa de aventura que eventualmente não atrai tanto, ou o desconhecimento. Talvez seja mais... A pouca informação sobre o destino. A baixa informação. Eu acho que... Exato. Eu tenho certeza que quem está te ouvindo vai pensar em Antártica de uma forma diferente. Vai pensar em outras experiências. Então eu acho que a gente está trazendo você e conseguindo desmistificar, assim como o Drake e o que pode se ver. Eu acho que a gente está desmistificando e convidando mesmo as mulheres que venham. Eu diria que a Antártica está ali. A Antártica é um lugar possível. A Antártica está vista, é conhecida. Não existe essa fronteira mais entre o mundo civilizado e os lugares remotos, que eu acho que hoje em dia a gente tem acesso. E agora, ir para esses lugares com conforto, aí é outra história. É impagável. Eu acho que essa é a proposta, né, que vocês estão oferecendo para o mercado. Que é realmente... isso, né? Você tem aventura, mas você tem o conforto, né? Não precisa estar pendurado numa... Você não está numa expedição. E eu devo dizer até mais, né? A proposta de fazer um cruzeiro, porque eu acho que a ideia de vocês é fazer um cruzeiro para a Antártica. Devo dizer que vocês, o passageiro que compra um cruzeiro para a Antártica, na próxima vez ele vai querer comprar uma viagem de expedição para a Antártica. Porque vai dando segurança. Quando percebe o que vai dar vontade de desembarcar, né? Que o diferencial é esse, eu acho. E fazer uma primeira viagem vai ser maravilhosa. E eu acho que o agente de viagem vai perceber que ele vai poder vender para o mesmo passageiro outras viagens. Com certeza. Que existem, são disponíveis. Eu acho que vai ser a primeira vez do passageiro na Antártica, né? Ele não vai se fechar numa só. Exatamente. Muito bem. Muito bem, Marina. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença enriquecedora. Tá? A gente aprende sempre novas coisas. Hoje ela me deu novos tipos, novas informações, né? E como a Estela falou, nós vamos ter a temporada aí de 2023 e 2024 de novo, com o Star voltando para fazer a América do Sul e fazendo a Antártica, e teremos Marina Klink aí nos nossos road shows aí, palestrando para os agentes de viagem. Se Deus quiser. Tá bom. Obrigado. Muito bem. Muito obrigada, André. Obrigada, Estela. E você, muito obrigada, Marina. E você, agente de viagem, espere o próximo episódio. A gente tem mais surpresas e mais informações e conteúdos e experiências para compartilhar com vocês. Sigam a gente no Spotify e no YouTube. Tá bem? Até a próxima. Pessoal, eu me despeço aqui da Ponte de Comando. Um até breve e surpresas estão vindo por aí. Obrigado.